Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao primeiro episódio do podcast Viva ao Máximo. Eu sou o Nathan Madeira. E eu sou a Amanda Portugal. Nós somos um casal, estamos na sala da nossa casa para conversar sobre saúde, bem-estar, estilo de vida, relacionamento. Tem um cachorro aqui também embaixo, então se vocês ouvirem um latido a gente vai falar de cachorro e de mais... o que a gente quiser. Tudo que exatamente, tudo que compuser aí a parte de saúde e bem-estar, que aqui é o nosso espaço seguro, né? Então... Isso aí. Então espero que vocês curtam. E hoje a gente vai falar sobre um tema que é força de vontade não funciona. E aí, Amanda, força de vontade funciona? É muito interessante porque, assim, esse é um título de um livro que o Nathan tá lendo, eu ainda não li. E antes dele conversar comigo sobre a ideia desse autor, eu ia dizer que óbvio que força de vontade funciona. Mas depois de entender, né, e de ver ali o resumo, eu concordo 100% com o autor que força de vontade não funciona. É interessante, né, que esse autor ele traz ainda como se força de vontade fosse uma mentira. Claro que ele explica isso, a ideia dele não é mostrar que é uma mentira, e sim mostrar que força de vontade não é o suficiente para fazermos mudança na nossa rotina, na nossa vida, se livrar de vícios, né? Ganhar virtudes. Então, me conta um pouquinho aí, Amanda, sobre essa parte do que ele explica do ambiente e da força de vontade. É muito interessante porque ele fala como justamente a força de vontade ela é mais fraca do que um ambiente moldado para que você não tenha tentações. E é interessante porque quando nós vemos pessoas, né, que são pessoas consideradas aí de alta performance, focadas, na verdade o que elas têm de diferente de nós é que elas eliminam as tentações da sua frente. Porque a gente vai falar daqui a pouco o gasto energético, né, o quanto a gente gasta para a gente ficar tentando vencer ali uma inclinação ruim, né, uma tentação, um desafio, quando você não precisaria alocar toda essa energia para ficar controlando a sua vontade, se você modular o seu ambiente. Muito bom. Isso do livro sobre o ambiente e o que ele traz no livro é como a gente cria o nosso ambiente para a alta performance. Um ambiente que consiga nos ajudar e não nos atrapalhar. Então, um exemplo aí de quem gosta muito de doce... Se você tem doce na sua casa, naturalmente você vai comer doce, comer mais doce. Então, uma forma de você tirar essa força de vontade, ou seja, você não precisar olhar para o doce e falar não vou comer, é você não ter, ou seja, você não comprar doces para sua casa. Então, as estratégias do sucesso são muito baseadas nisso. E eu queria que a Amanda falasse um pouquinho aí de estratégias boas para a gente conseguir ter um sucesso nessas questões de mudança de estilo de vida, de ganho de novos hábitos. Esse exemplo do doce ele é perfeito, eu falo aí como uma ex-viciada, né? Ou melhor, uma viciada em tratamento, né? Porque realmente o doce sempre foi ali o meu calcanhar de Aquiles. É algo que, apesar de hoje, né, ter toda essa mudança, trabalhar com a mentalidade, com o estilo de vida, com a microbiota intestinal, a gente consegue compreender o que não é nosso, né? Mas o aspecto mental continua. E no meu caso é bem claro isso. Eu já eliminei tudo que eu podia do campo físico, mas a vontade continua aqui. Então, sabendo disso, por isso que eu falo, né, uma ex-viciada em tratamento, sabendo disso é o que você falou. Aqui em casa, se tiver, não é que eu vou comer, mas a tentação é muito grande. É como se tivesse um magnetismo quase daquela coisa para me seduzir. E aí, se eu tiver com fome, né, se olha a preparação do ambiente, se ele tiver, tá disponível um doce ali, não tem comida preparada, eu tô com fome, o que o meu cérebro vai me pedir? Né? Não tem como. Então, assim, eu preciso não ter, eu preciso, talvez até de repente, para algumas pessoas, excluir o aplicativo de delivery do meu celular, e eu preciso ter refeições que vão me dar saciedade, que vão matar a minha fome para que eu não faça confusão, né? Então a gente vai falar muito dessa questão do ambiente na alimentação, na escolha da alimentação saudável, que é manter as coisas preparadas, manter as coisas ali já prontas, fáceis, lavadas, higienizadas, cortadas, picadas, para facilitar o seu dia a dia, porque se você depender da sua força de vontade, você tem grande chance aí de escorregar. E é importante aqui entender que não é que força de vontade não existe, tá? O que ele traz é que força de vontade é como se fosse uma energia finita. Então imagina você tendo que lutar contra
aquilo que é o seu vício ou aquilo que você tem muita vontade, até porque, como a Amanda falou, ela sempre teve essa inclinação maior pro doce. E doce em geral e chocolate, então, era uma coisa assim impressionante, né? A gente já vamos fazer 10 anos de casado esse ano e a gente se conhece muito bem a ponto de eu falar que eu vi uma grande mudança. A Amanda de antigamente, se eu comprasse para mim algum doce, e eu não sou um cara muito viciado em doce, ela comia o meu e depois pedia desculpa e falava que ia comprar de novo. Aí já teve vezes dela comprar de novo, comer de novo e falar desculpa pela segunda vez, eu vou comprar de novo. Então era nesse nível. Era um nível realmente que beira o vício, né, Amanda? Acho que a gente pode falar que era um vício. Era um vício. E esse comportamento é muito interessante, porque minhas irmãs vão assistir e elas sabem. É um comportamento que eu trago desde a infância. Eu lembro, acho que eu tinha 5 anos, foi a primeira vez que eu roubei uma caixa de chocolate do meu tio, porque eu lembro que ele ganhou de presente, acho que de Dia dos Namorados, e a caixa estava fechada no armário dele. E aí, já começa o fato, né, o que eu estava fazendo lá no armário dele, enfim. Mas eu achei a caixa e eu abri a caixa e eu falei assim, eu vou comer só um. E aí eu comi só um. E aí depois eu falei, não, mas se eu comer só mais um, ele não vai sentir falta. E ao final eu comi a caixa de chocolate inteiro. E esse comportamento do eu vou comer... Então assim, todo mundo que tinha em casa... Eu tenho uma irmã que ela é igual o Natan. O doce fica, sei lá, meses guardado na gaveta dela. E ela consegue. E quando a gente morava junto, eu era essa pessoa que se eu encontrasse, eu não tinha controle. Eu não tinha autocontrole nenhum. E você vê que isso vai até contra... A minha moral, né? Porque isso era algo que eu jamais roubaria qualquer coisa. Mas o doce era tipo assim, não, isso não tem problema, né? Isso é lícito ali. Mas era essa falta de controle. Então, hoje em dia, óbvio, né? Tem essa questão de eu aprendi a domar mais a minha vontade, mas porque eu modulei todo o meu ambiente há muito tempo, né? Então eu tô modulando esse ambiente há muito tempo e tudo que envolve, né, o ambiente. A gente não fala só, não tem doce em casa, mas é o ambiente quando eu cuido do meu sono, quando eu manejo o meu estresse, quando eu me hidrato bem, então eu bebo água suficiente, quando eu me alimento bem. Então é todo, né, essa cascata que envolve para que eu não tenha descontrole mais, para que eu consiga, e é óbvio, né, eu não vivo num celibato de doce. Eu tenho meus momentos de exceção, eu acho que isso é importante de falar, para justamente não gerar uma grande cascata de compulsão depois, mas eles são muito estratégicos e entendendo que pra mim é muito do primeiro gole, então tem que ser dentro de um contexto, bem alimentada, porque se for de uma forma ali muito desavisada, ele vai abrir um portal para que no dia seguinte eu queira mais e queira mais e queira mais, e aí eu saio do meu controle. E é interessante a gente entender que a mudança de ambiente, elas são 2 ambientes. Primeiro, o ambiente externo a nós, então a nossa casa, o nosso trabalho, né, a nossa rotina em si, e tem também o ambiente interno, porque a gente sabe que essa vontade de doces, ela vem de dentro de nós, né? Exatamente. Pode explicar um pouquinho dessa parte, Amanda, da parte do intestino, da microbiota, como que é isso daí? Exato, a gente sabe que assim, quando envolve essa questão do que a gente chama do craving, né, que é não é a vontade do doce, eu gosto de doce, é o desespero pelo doce, né? Aquela sensação de, meu Deus do céu, só posso comer isso. Isso vem de uma disbiose, que é uma alteração da nossa microbiota intestinal. Então, quando eu tenho mais bactérias ruins, mais fungos que me pedem por isso. Então, assim, para eles se multiplicarem, se proliferarem, eles precisam de açúcar. Fungo, então, é certeiro. Além dos parasitas, dos vermes. Então, se você tem uma microbiota toda alterada, essa vontade de doce é também na sua. Por isso que eu falei, né, de quando você corrige tudo, hoje eu consigo saber, depois de ter corrigido tudo, o que é mental. Então tá muito bem, né, dividido, porque tem muitos profissionais até que vão atribuir só ao aspecto mental e aí esquece de olhar para o físico, e aí o físico tem um grande controle, né? O intestino tem uma comunicação direta com o seu cérebro. Então é você conseguir modular esse ambiente interno, tirar tudo aquilo que tá me adoecendo e que tá me fazendo ter essa predisposição de ir em busca desse açúcar excessivo, o controle da insulina e da glicemia. Então quando você tá numa resistência ali à insulina, né, que é um pré-diabetes quase, você também, quando faz hipoglicemia, tem pouco açúcar no sangue, o que eu quero?
mais açúcar. Aí dá um pico, depois cai de novo, mais açúcar. Você fica preso, né, num ciclo. Então é entender o que é do corpo, entender o que é da mente e mudar o ambiente interno e externo. Legal, então para ver se a gente fica mais claro aqui, você está me dizendo que dentro de nós temos parasitas, fungos, vermes e vários seres convivendo com nós e que esses seres eles querem o açúcar. Eles querem ali a comida fácil, né? O muito sabor, palatável, exatamente. Isso aí. E aí, quando a gente está com isso desregulado, porque assim, não é que a gente vai matar tudo que está lá dentro, nem podemos, né? Não. Precisamos de muito deles ali para sobreviver. Mas a gente, quando controla isso, quando modula, quando regula, a gente consegue também ter menos vontade de comer açúcar. Exatamente. E uma outra coisa que eu queria aproveitar e falar, que você tocou num ponto que você falou, a força de vontade, ela acaba, né? Isso, ela vai se esgotando. Ela é uma energia finita. Exato. E aí eu trouxe aqui um experimento que eu achei tão interessante, eu não me lembro agora o nome do pesquisador, mas ele fez um estudo com 67 pessoas e deixou elas em jejum por mais de 3 horas. E aí depois ele dividiu em 2 grupos e levou essas pessoas para uma sala, cada uma para uma sala. E as 2 salas tinham um cheiro, né, um aroma de cookie assado, aquela coisa maravilhosa. E aí, ao chegar lá em cima da mesa, tinham 2 bandejas, uma cheia de rabanete e uma cheia do cookie de chocolate, né, uma coisa assim que estava irresistível para os 2 grupos. Só que um grupo só podia comer o rabanete, apesar do cheiro, apesar do contato visual ali, ele não podia nem encostar no cookie. E o outro grupo poderia comer o cookie, né, se eles quisessem. E depois eles foram submetidos a resolver um quebra-cabeça que não tinha resolução, era um quebra-cabeça impossível. Mas os pesquisadores queriam saber quanto tempo eles iam ficar naquele desafio. E o grupo que comeu o rabanete desistiu 2 vezes mais rápido. E aí é muito interessante porque assim, a gente quando olha para essa questão, né, do corpo, da alimentação saudável, dos nutrientes, é óbvio, né? A gente não precisa defender isso, que quem come o rabanete vai ter vai estar com o cérebro muito mais apurado do que quem come o cookie com açúcar. Só que ali o que eles quiseram mostrar foi justamente a questão comportamental. Os que comeram rabanete, eles tiveram que gastar tanta energia no controle da sua força de vontade para não comer o cookie, que eles gastaram menos para continuar depois insistindo na força de vontade para poder concluir aquele quebra-cabeça, diferente do pessoal do cookie. Então é muito legal que eles falam a ideia do esgotamento do ego, que essa força de vontade ela realmente é consumida, ela vai se esgotando. E é por isso que a gente vê que quando que geralmente a pessoa se desequilibra e chuta o balde no final do dia. Né? Então você tá ali fazendo várias escolhas, se esforçando. No final do dia, a hora que você fala, dane-se a dieta, chega, eu vou me entupir de açúcar, eu vou comer uma pizza, eu vou fazer... Porque você tá estressado e a sua força de vontade foi toda pelo ralo. Interessante que eu fico pensando, se eu estivesse participando desse teste... E se me botam pra comer rabanete, o que você acha que ia acontecer? Natan não ia comer. Já começa por aí. Já ia dar um feio no teste. Eu ia falhar o teste que eu não ia comer, porque eu não como rabanete e muitas outras coisas. Nem pagando. Então... Melhorou muito, né, amor? Melhorei, mas provavelmente muito. Nesse teste aí eu seria o cara que não comeu rabanete nem o cookie. Se eu tivesse caído no rabanete. E vamos falar um pouquinho também sobre sair da zona de conforto. Porque quando a gente fala de traçar estratégias que vão melhorar nosso ambiente, que vão ajudar nessa questão da força de vontade, a nossa busca é para uma vida mais saudável. Exato. Então a gente vem aqui ao longo dos últimos anos buscando essa vida mais saudável. A Amanda começou nisso primeiro, né? Depois pode caber aí um pouquinho da história, mas a nossa busca é por uma vida mais saudável para nós, para nossa filha, inclusive agora para o Max, que é o nosso cachorro, que também, né, não está comendo ração, ele é um ali adepto da alimentação natural. Então, essa busca, a gente precisa sair da zona de conforto. Total. Porque é muito mais fácil, gente, e aqui a gente não quer ser hipócrita e não vender uma verdade para vocês. É
É muito mais fácil comer um fast food, é muito mais fácil comer um doce. Mais gostoso. É muito mais prazeroso, gostoso, né? É muito mais legal você abrir um pacotinho do que descascar uma fruta. Exatamente. Então fala um pouquinho aí dessa saída da zona de conforto, e acho que essa pode ser até... Gostaria que fosse mais pessoal, gostaria que fosse sobre a sua saída da zona de conforto, até porque você tinha muitas características da pessoa que gosta do industrializado e tudo mais. Me conta aí. Isso é interessante, assim, que isso é uma coisa que eu bato muito nessa tecla, né, com os meus pacientes, com as minhas alunas, que eu falo, a escolha de uma vida saudável, ela não é fácil. Em nenhum momento eu vendo essa facilidade, né, eu coloco como se fosse fácil. Ela é treinável, né, e tudo depende ali do seu querer. Você quer? E a gente colocar na balança o que é mais difícil. Porque assim, é difícil fazer exercício físico todo dia? Tem dia que a gente não tá afim. Sim. Não quero, não tenho, né? Não tô, enfim, tô focada no trabalho, quero fazer outra coisa. É difícil eu ter que cozinhar uma comida saudável, né? Ter que me alimentar, cortar fruta, higienizar. Então, pra mim, meu Deus do céu, eu acho um saco. É difícil. Então, assim, ninguém tá dizendo que não é. Não, é difícil até a gente, quando não tem, comprar. Porque se a gente for no iFood, geralmente você vai encontrar lá uma grande seleção de fast food, aquilo que vai chegar em 15 minutos, barato, em 20 minutos. Né? Barato, né? Na maioria das vezes, e já pronto. Pronto, exatamente. Então, ao invés de você ir no iFood e pedir, por exemplo, uma salada, normalmente a gente vai pedir um hambúrguer. É natural e o aplicativo ele foi feito para isso. Exatamente. Então ainda tem essa questão também. Não, e até quando você compara o preço, né? Eu adoro salada, Natan sabe disso, que várias vezes eu já usei o aplicativo para pedir salada. Pagar R$50 numa salada, aí assim, você fala, cara... R$50 uma salada ou um hambúrguer? Ou um hambúrguer, né? Com então, batata assim, e refrigerante. Exatamente. Então a gente sabe que é difícil. E que não é R$50 quando você vai comprar... no hortifruti, que você paga R$3 no alface. Não tem essa, né? Não tem comparação. Mas eu digo, você vai comprar, você vai higienizar, você vai preparar, ela tá murcha no dia seguinte. Então, assim, não é fácil. Só que é sobre escolher o seu difícil. Porque aí entra a minha história, né? Que o Viva ao Máximo, que é o nome desse podcast, que é o nome do programa Viva ao Máximo, que é o meu programa de mudança de estilo de vida, ele é em homenagem ao meu pai, Máximo, que se chamava Máximo. E foi justamente porque eu vi todo o difícil que ele passou no fim de vida dele pelas escolhas que ele fez. Então, uma pessoa que fumava, uma pessoa que foi diabética e com diabetes descontrolado o tempo todo, que quando adoeceu, eu falo que abriu a caixa de Pandora, né? Assim, tudo surgiu, de aneurisma aorta a tuberculose, né? Assim, foi tudo, ele teve de tudo. E foi muito triste ver em 6 meses um cara que tinha muita energia, que amava viver, definhar, perder, né, músculo, ficar preso numa cama de hospital. Foi horrível ver isso. E quando a Olivia nasceu, né, eu passei a gravidez aí na pandemia. Quando a Olivia nasceu, e ela nasceu, né, alérgica a leite, alérgica a ovo, ela que me fez entrar nesse campo de estudar intestino e saúde, mas ainda assim eu só estudava, né? Eu estudava para poder ajudar ela. Identificava muita coisa em mim, mas até então eu não estava conseguindo botar em prática, porque era muito desafiador a maternidade para mim, passar noites em claro, né, esse manejo do estresse. Então o que eu queria no dia seguinte era coisas que não dependessem da minha força de vontade. E também a pandemia, né? E também a pandemia. A pandemia, ela acabou sendo um fato que trouxe muitas pessoas para depressão, para ansiedade, para compulsão alimentar. Exato. E isso é um fato que, assim, ao mesmo tempo, muitas pessoas passaram bem pela pandemia. Então, claro que foi um acelerador, né? Mas ela poderia ter sido controlada se a gente tivesse mais preparado como humanidade, né? Exato. Como hábitos e rotinas. Exato. E aí eu fui me vendo, né? Na verdade, assim, não foi de uma hora pra outra. Na verdade, eu lembro que quando a Olivia fez 8 meses foi quando eu tive a depressão. Então já foi ficando mais desafiador pra mim. E quando ela fez 3 anos, né? Assim, por volta de 3 anos foi quando eu me olhei no espelho e eu lembro que eu não me reconhecia mais. Não me reconhecia, não a parte interna, né? Que toda mãe passa por isso, mas a parte externa. Porque eu sempre fui magra. Eu não era saudável, mas eu sempre fui magra. Sim. E aí eu me vi 8 quilos acima do peso,
né? Cheia de questões de saúde que eu já tava assim, literalmente sobrevivendo, porque eu me sentia pré-diabética, com hipotiroidismo. E aí, quando eu vi isso, foi tipo assim, foi o momento que eu mais me conectei com meu pai. Porque enquanto meu pai estava vivo, eu, por ser enfermeira, por ser da saúde, eu era muito julgadora. Muito, do tipo assim, como que você não controla, né? Como que você não consegue parar de fumar? Como? Porque ele parou de fumar algumas vezes e depois ele voltava. E eu não conseguia conceber isso, eu não conseguia entender. Como que você não controla o diabetes? Você sabe que você não pode comer açúcar. Nossa, eu era a filha chata nesse ponto. E aí, quando eu cheguei nesse ponto, eu tava totalmente descontrolada na parte alimentar, na parte emocional. E eu falo que assim, eu vesti, né, eu calcei o sapato do meu pai, porque ali, quando bateu assim, rasgando. Porque foi literalmente entender que eu falo, eu tô fazendo a mesma coisa. Eu só não tô com cigarro, mas o meu vício era outro, era o açúcar. Mesmo sabendo que eu tenho o gene para diabetes, porque toda a família do meu pai, né, teve diabetes. Então agora eu sei que é o quê? Eu vou deixar, né, isso crescer com o meu estilo de vida, que era o que eu tava fazendo. E aí foi o momento que eu olhava pra Olivia e me vinha todo aquele filme desse sofrimento com meu pai, do meu sofrimento enquanto filha assistindo aquilo, e eu falava, eu não quero isso pra ela, eu não quero isso pra mim, né? Eu quero ver minha filha crescer. O meu pai só teve a oportunidade ali de me levar no altar da igreja, né? Ele não viu a nossa filha. Ele não viu, não conheceu a Olivia. Conheceu a neta. A minha irmã mais nova, quando ele partiu, ela tava com 12 anos, eu acho. Que assim, uma criança totalmente dependente dessa figura paterna ainda. Então, foi muito difícil e isso foi assim o meu porquê. Eu acho que quando a gente fala de força de vontade, né, de que ela não existe, a gente precisa moldar o ambiente, mas a gente precisa ancorar muito bem um porquê. Por quê que eu quero fazer determinada mudança? Seja me alimentar bem, seja não comer açúcar, seja dormir melhor, seja fazer atividade física, seja construir um negócio, não importa. Por quê? Eu gosto dessa do porquê. Tem até um livro que é um dos mais legais que eu já li, que é do Simon Sinek, que é Comece pelo Porquê. Ele fala sobre empresas, óbvio, mas ele fala muito sobre esse porquê, e o que a Amanda traz a hora que você descobre o caminho que você não quer seguir, porque esse é o acontecimento. O acontecimento eu vi a escolha, né? A Amanda viu a escolha que o pai dela fez, que foi um caminho de não se cuidar, não fazer exercícios, de fumar, de beber, de comer, né? Coisas não saudáveis, e o destino que ele chegou, que foi uma cama de hospital e uma morte prematura, com 60 anos, né? 60 anos. Então, ali, uma pessoa que hoje a gente sabe, com o avanço da ciência, 60 anos, a pessoa ainda teria mais... Quase metade da vida. 30 anos ainda e vivendo bem, né? Vivendo bem, essa é a verdade. E aí, primeiro passo é a gente saber o caminho, ou melhor, o destino que a gente não quer. E depois, ancorar nos porquês e nos quens, eu acredito que é muito importante. Sim. Porque nós, né, como pais... Nós queremos ver a nossa filha crescer, nós queremos que ela cresça com saúde, nós queremos ver nossos netos, né? Queremos brincar com os nossos netos, e se a gente escolher o caminho que vai levar ao destino de uma morte prematura, a gente não vai conseguir nada disso. Exato. Então, a escolha, ela é o primeiro passo. E aonde que entra essa força de vontade? Se ela é finita, vamos usar ela para tomar as decisões, e quanto a gente está com essa energia, a gente mudar o ambiente, por quê? Aí vai ficar mais fácil trilhar esse caminho. Exatamente. Então hoje, se a gente abrir o nosso armário, não tem biscoito recheado, não tem nem açúcar, não tem doce, não tem açúcar. Ah, mas isso é radicalismo. Não, até porque, como a gente falou, a gente toma, a gente come doce, a gente toma açúcar, a gente toma sorvete. Porém, numa escolha de 24 horas... 7 dias na semana, 30 dias no mês, a gente vai fazer isso como exceção. Exatamente. E são exceções que não é a regra como era antigamente, né? Exatamente. Eu acho que é aí que faz toda a diferença. Entender que não é que você não pode. Para mim, o não pode, ele fica claro quando você tem um diagnóstico. E é muito triste você saber que a pessoa vive a vida assim. Enquanto eu não tenho um diagnóstico, eu posso. Né? Qual é o sentido? Ou eu lembro que seu pai falava muito dos exames, né? Também. Meus exames estão ótimos. Porque a visão do exame é a visão
desregulada, né? Acho que você pode falar um pouquinho mais sobre isso. Tá aí, exames, cabe até um outro tema de podcast, episódio, a gente fala disso, mas vamos... Né, só dar uma pincelada. Porque primeiro... E aproveitando rapidinho, antes de você dar essa pincelada, mandem aqui nos comentários, né, onde você estiver vendo, provavelmente no YouTube, coloca aqui o que você quer, né? Quais assuntos pra gente montar novos podcasts. A nossa ideia é... A gente tá com uma ideia de ter podcast, a gente ainda não tem ainda uma clareza de quantas vezes na semana, mas pelo menos uma. Não, toda quinta-feira vai sair um episódio, esse é o nosso combinado, certo? Mas é um combinado inicial, eu queria 2 por semana, tô ainda mas tentando tem muita coisa acontecendo ainda, mas assim, vamos chegar lá. Mas ajudem aqui deixando comentário, primeiro, se gostou. Se não gostou, a gente pede para mandar no privado, tá? Brincadeira, pode mandar aqui também. Mas principalmente o que vocês querem ouvir aqui da gente. Aproveita também já aí que você vai mandar um comentário e segue aqui o canal, dá uma curtida no vídeo e compartilha aí para alguém, né? Alguém que possa se interessar por essa conversa. Mas vamos voltar a falar dos exames. Exato. Por que a pessoa, mesmo não se cuidando, mesmo ela não fazendo atividade física, se alimentando mal, os exames não dão alterados? Explique isso daí um pouco. Aí já muda um ponto, porque assim, quando meu pai dizia isso, a gente pode colocar o quê? Já tem 10 anos que ele... Não, 10 anos não. 20 anos atrás? Vai fazer 10 anos que ele faleceu. Há uns 20 anos atrás uns 20 anos que ele falava isso. Já começa que a gente já tinha aí um erro da medicina, que é de interpretação de exames laboratoriais, né? Porque, infelizmente, o que foi ensinado para os profissionais, não só os médicos, mas os da área da saúde, era avaliar os exames via valor de referência. E o valor de referência, a gente sabe que ele é uma média estatística baseado na população doente. Então, você aguardar o exame alterar de fato, para você tomar alguma atitude, é você aguardar uma sentença. Aguardar você adoecer. Então, esse era o primeiro ponto. Quando meu pai falava isso, a gente não tinha esse conhecimento. Hoje, a gente olha para o valor ideal, que é o valor de saúde. Então, no caso de um pré-diabetes lá, vai ser pré-diabetes quando você tiver uma hemoglobina glicada de 5,7. Só que quando ela está 5,6, você está saudável? É claro que não. Você está chegando lá. Então, tem essa grande confusão ainda hoje, mas naquela época mais ainda, do que é valor ideal, que olha para a saúde, e o que é valor de referência, que te enquadra numa doença, e de que também leva um tempo até que os seus exames alterem, né? Então, falando agora pela medicina chinesa, que é, né, uma das minhas áreas de formação, toda doença ela começa primeiro no campo energético. Então, até manifestar no físico leva um tempinho, não é assim de uma hora para outra. Então, não é vou comer doce aqui, né, todos os dias durante 2 meses e aí necessariamente eu vou estar pré-diabética. Não é assim que funciona. Mas eu falo que saúde é igual cartão de crédito. Você usa, até uma hora que a fatura vai chegar. E a fatura vai chegar para todo mundo. Então, a gente precisa ter esse cuidado de que, meus exames estão ótimos, mas os seus hábitos estão desalinhados com a saúde, seus exames estão ótimos? Ainda. E o principal que você falou, né? Eles estão ótimos baseado no quê? No valor referência, que é o valor da doença? Porque se for assim, você vai estar ali naquele... É como se você estivesse em cima do muro. Né? Não, estou em cima do muro. E logo você pode cair e cair feio. Exato. Né? Então esse é um ponto importante. E aí vamos falar agora de estratégias para resistir aos hábitos antigos. Porque beleza, contamos aqui como criar ambientes... A gente falou um pouco de como estabelecer novos hábitos, mas a gente pode também dar uma pincelada aí sobre quais são, se a gente fosse elencar aí os principais hábitos para você tentar uma vida saudável, né? E conta um pouquinho disso antes da gente entrar como resistir aos hábitos antigos. Eu esqueci a pergunta. A Amanda tem um problema. Às vezes eu me distraio. Que eu tô falando e ela tá olhando e pensando em outra coisa. Então, eu acabei de fazer uma pergunta extremamente importante pro podcast. A audiência agora tá ali aflita esperando a resposta. Não, e assim, vai acontecer outras vezes. Eu já deixo de spoiler. Às vezes eu vou pra outro lugar. Muito bem. Vamos de novo, gente. Vou repetir aqui pra ela, tá? Como estabelecer novos hábitos? Pronto, melhorei, diminuí as quantidades de palavras. É porque as suas perguntas são complexas, né? Por isso que o tic-tac aqui ficam... Manda aí. Como estabelecer novos hábitos? Assim, eu vou dar uma dica que é uma estratégia, na verdade, que eu uso
Pra mim e no programa Viva ao Máximo. Ela tá lá no Viva ao Máximo, essa estratégia. Tá lá. Então tá bom. Daqui a pouco também vamos falar o que é o programa Viva ao Máximo. Isso. Aguardem aí. Que é uma estratégia muito simples, mas muito eficaz, que é o checklist. Boa. Se você quer fazer qualquer mudança, seja ela profissional, de hábitos, de rotina, é muito legal você ter um planejamento. O checklist nada mais é do que um planejamento. Primeiro você coloca ali o que precisa ser feito. E você tem de posse dele para que você todos os dias olhe e dê o check. É uma forma de você gamificar a sua rotina, né? Exatamente. Isso é tão poderoso. Tem um livro, o nome do autor é Atul Gawande, não sei se eu tô falando certo, mas o nome do livro é Checklist, ele é de capa vermelha, que é Como Fazer as Coisas Bem Feitas. Que ele conta sobre um afogamento de um menino, uma criança que se afogou numa piscina e foi encontrada depois de 30 minutos. Então, assim, foi um afogamento lá de 30 minutos, que a gente sabe que isso é incompatível com a vida, né? Só que a equipe que fez o resgate dele seguiu o protocolo, seguiu o checklist de forma assim, eles não queriam saber quanto tempo ele estava afogado. Era, vamos fazer tudo conforme manda o protocolo. E o menino voltou à vida e voltou à vida sem sequelas. E aí no livro ele fala dessa importância da equipe de socorro que chegou ao local, da equipe médica que assistiu ele no hospital, porque todos seguiram o protocolo, o checklist. E claro que aí tem algumas discussões, né, do porquê que o caso dele, porquê que ele sobreviveu, se a gente sabe que na história da literatura médica isso é quase, né, impossível. E tem uma questão lá da água, tá muito gelada, então de ter baixado o metabolismo dele, mas assim, o importante é que não seguiu. Importa. A questão toda e aí ele fala isso, né? Passos críticos. Deixa eu ler aqui, ó. O uso do checklist evita que passos críticos sejam esquecidos ou ignorados, especialmente em momentos de pressão. Então, só para ajudar nisso daí, há pouco tempo, né? Um jogador de futebol morreu e isso é muito bom. Ele morreu exatamente porque não foi seguido o protocolo. Ele teve uma parada cardíaca dentro do campo. Cara, foi um jogo contra o São Paulo, era de um time, agora eu não vou lembrar o nome. E na relação lá fica muito claro que não foi seguido o protocolo de reanimação, não colocaram o desfibrilador, não fizeram porque entenderam que estava tudo bem ali, né? Basicamente fizeram o contrário desse caso que você está falando. Exato. E esse jogador veio a óbito. E a gente tem vários casos ainda no futebol de jogadores que vão a óbito e de outros que não vão porque o protocolo é seguido. Exatamente. Então a importância aí do checklist, né? Então, isso, assim, claro que aqui a gente está falando de situações extremas, mas é porque isso se aplica à vida como um todo. E o que eu achei interessante é que ele fala isso, especialmente nos momentos de pressão. Nos momentos de pressão, não queira exigir da tua força de vontade. Porque não tem, você já esgotou ela, você já sabe que ela não funciona. O que você faz? Você segue o protocolo. Então, assim, claro que a gente não é robô, né? Principalmente falando de mulheres, nós somos mais emocionais, nós somos cíclicas, mas ainda assim, quando você tem posse de um checklist organizado para te ajudar a ver o que fazer, como fazer, a ordem de fazer, facilita, porque você tira até da exigência cerebral do ficar pensando, né? Porque já tá ali, ó, pronto para você visualizar e só executar de forma mais mecânica. Até o gasto energético disso vai ser diferente. Então, se você quer mudar os seus hábitos, sua saúde ou qualquer outro objetivo seu, seja de trabalho, planeje, né? E faça um checklist, nem que seja no seu notas do seu celular, para você conseguir dar conta de executar. E comece com pequenas metas, né? Seja realista. Não começa colocando um monte de coisa que você não vai conseguir. Começa com pequeno. É o básico todos os dias que funciona. Então, esse é um ponto importante. Uma coisa importante, né? E eu já li muitos livros sobre hábitos, né? O Poder do Hábito, Hábitos Atômicos. E todos os livros, tudo que fala sobre hábito, fala de repetição. E se você colocar hábitos muito complexos, nesse momento da repetição, você tende a repetir menos. Sim. Então, a busca faça um plano, tanto que uma das coisas que a Amanda, né, principalmente no programa Viva ao Máximo, que tem lá é o nível. Por quê? Porque se hoje eu tenho uma vida desregrada, que eu me alimento mal, que eu tô sempre pedindo iFood e tudo mais,
dificilmente você vai conseguir zerar para uma vida saudável num instante. Exato. E a força de vontade e o ambiente provavelmente não vão ser suficientes. Então, claro que o livro, né, do Força de Vontade Não Funciona, ele fala sobre quando a gente vai entrar numa piscina gelada. Normalmente, quando a gente vai entrar numa piscina gelada, a gente bota a mão, aí tá gelada, aí vai entrando devagarzinho, bota o pé. E o incentivo dele é pule de cabeça. E eu concordo em partes sobre pular de cabeça. Porém, quando a gente pensa em mudanças de hábitos enraizados, é importante que a gente entenda o nível que a gente está. Né? Faça uma espécie de desmame, tanto que fumantes têm muito sucesso quando eles ainda continuam injetando nicotina no corpo de alguma maneira, né? Com adesivo, com chiclete. Por quê? O vício, ele é também químico. Sim. Então, muitos dos seus hábitos, eles já estão não no nível da automaticidade só da mente, eles estão também no poder químico já. Você já tem ali um vício químico que te faz querer fazer aquilo. Então, para estabelecer novos hábitos, tem um plano. Esse é um primeiro ponto, um plano que seja o ideal para você, mas que também te tire da zona de conforto, porque não dá para ser um plano de tipo, vou pedir iFood 7 vezes por semana, não, agora eu vou pedir 6. Não, aí não dá, né? Isso não adianta nada. A gente trabalha com metas realistas, mas entendendo onde a gente quer chegar, né? Qual é o seu destino? Então, você tem que se mover. Não adianta você querer ficar parado numa zona ali totalmente, né, confortável, sabendo que você não vai avançar. Então... E uma coisa importante, só pra gente finalizar essa parte do hábito, é que comemore as pequenas vitórias. Total. A gente, eu falo por mim, assim, hoje, né, muito por incentivo da Amanda e por essa vida saudável, eu parei de beber leite, né? Depois a gente pode contar isso em algum outro momento. Eu era uma pessoa que bebia muito leite e tomo café sem açúcar. Sou do bonde do café sem açúcar. Cuidado, porque... Não, você come verdura, você é um... agora eu tô comendo verdura. O rabanete ainda não, mas verdura Quero ver seus amigos assistindo e lembrando. Gente, quando a gente casou, vou fazer um parênteses. O Natan, ele tem um super olfato e um super paladar. Chega a ser irritante. Quando a gente casou, eu tinha que cozinhar 2 panelas de arroz. Uma com alho, porque eu amo alho, né? Uma com alho e uma sem alho, porque o bonitão não comia. Hoje em dia, ele come. Às vezes, se tiver muito forte, ele tira, mas já avançou bastante. É tudo muita pressão, né? Aqui vocês sabem, já ficou claro quem diz a última palavra, mas vamos voltar para como não voltar para hábitos antigos. Por exemplo, eu que agora como melhor, não tomo açúcar, como que eu não volto ali para esses hábitos antigos? O que você recomenda aí pra gente? Acho que a gente volta a falar da questão do mudar o ambiente. E aí, assim, vamos lá. No seu caso, né, vamos dar o exemplo, então, do leite. No início foi difícil pra você. Você foi reduzir... Até que vou te falar que foi mais fácil do que eu imaginei. Né? Na minha cabeça era muito mais difícil do que realmente foi, antes de fazer. O Natan, ele tem uma característica muito positiva, que ele é muito disciplinado em tudo que ele faz. Então, assim, a gente sabe que, eu falo, como eu lido com pessoas nesse cenário, a gente sabe que não é a maioria, né? Isso é mais desafiador. Mas eu lembro que a gente tinha muito leite. O leite vegetal, ele foi presente aqui em casa durante muito tempo, porque era a ideia de fazer uma substituição, mas o Natan não se adaptou muito, não. Ele tentou, alguns até funcionou, né? Mas não era uma coisa que resolvia, né? O leite vegetal para mim foi pior do que tirar, porque o leite de vaca, que era o que eu consumia. Eu tomava um copo de manhã e um copo à tarde, praticamente todos os dias, com achocolatado. Então ali eu tinha uma mistura de leite com muito açúcar. E depois aí eu mudei para leite com café, mas mesmo assim a retirada ela foi direta, né? Mas a ideia é essa, né? Você fazer adaptações. Então eu acho assim, fazer algo que seja, que a gente chama do desmamar, que é o progressivo. Então, trocar um hábito ruim por um hábito bom, né? Tentar fazer isso de forma progressiva e fazer adaptações. No caso, vamos voltar pro exemplo do açúcar, né? No meu, hoje em dia, para eu não consumir o doce que eu quero, eu tenho que ter estratégias. A panqueca de banana a gente faz todo dia, que ele é um doce saudável, porque o único doce que tem ali é o da banana, da fruta, né? O açúcar da banana. Mas é um paladar doce dentro do que eu como. Não ter a panqueca de banana hoje pra mim seria, assim, desesperador. Talvez me fizesse cair num vício antigo. Então é fazer adaptações. Adaptações dentro do possível pra te ajudar nesse desmame progressivo e pra manter, óbvio. No meu caso eu não preciso desmamar mais nada, porque ela é saudável, faz parte da estratégia. Mas
para poder me ajudar, né? Ali é o que você falou da questão do fumante. O fumante vai diminuindo a quantidade de cigarros, aí alguns usam chiclete, alguns usam adesivo. Ele vai tentando até depois que ele consiga ali se manter sozinho, né? Então é como se você pensasse numa pessoa que tá caminhando primeiro, né, com muleta, depois com uma muleta de um lado só, depois se encostando nas coisas, depois ela consegue caminhar sozinha. Podemos até fazer uma associação à fisioterapia, né? Você não vai ali, você vai ter que se exercitar. Só que, o que é o legal, e eu posso falar porque eu tive essas duas experiências, não é tão recente, mas recente, assim, tá fresco na minha cabeça. Eu lembro que o leite tinha também o propósito das espinhas. Ah, sim. Você teve um ganho. Exatamente. E aí entra a parte do ganho. Eu não tinha ali só a retirada, porque uma coisa é você melhorar um hábito que você só vai ver no futuro, distante, se deu certo ou não. Exatamente. Outra coisa é um ganho imediato. E no meu caso, eu tinha o rosto com muitas espinhas. Podem ver aí no vídeo que tá bem melhor, assim, tá praticamente que limpo, ainda tem mancha. Né? Mas assim, eu lembro de ter feito diversos tratamentos, ácido, tomado remédio, e nada melhorava minhas espinhas. Até que, numa consulta com a Amanda falou, cara, seu problema é leite. Você consome muito leite tá te inflamando, vamos testar. Eu lembro que ela me desafiou. Ela falou assim, vamos testar, tira por 30 dias. E assim, foi literalmente o meu rosto resolvido. Limpar todo. Né? Limpou todo, porque foi uma coisa muito imediata. Ah, Natan, mas 30 dias é muita coisa. Cara, não é. Eu posso dizer que não é. Por uma dor muito grande que você tinha. Principalmente porque era uma coisa que eu convivia há mais de 30 anos. Porque não é que eu tinha espinha quando eu era adolescente. Eu adulto com espinhas. No nosso casamento, meu rosto cheio de espinhas. Sim. Então, assim, teve esse ganho também. Mas, mesmo o açúcar, que aí agora eu quero fazer o contraponto, que não tem um ganho. Na verdade tem, né? O ganho imediato, assim, visível, mas ele tem um ganho na disposição, na beleza, um ganho na energia. Na beleza, você vê como a pele fica mais bonita. Porque eu já sou muito bonito, né, Amanda? Então, meu Deus do céu, aqui a gente tem o pupilo de Bruno Pereira. Então, assim, acho que fica difícil a galera comparar aí, porque é muita beleza. Mas você tem um rejuvenescimento, e é o que você falou, acho que é a energia. Isso. Então, assim, pra quem sofre, né, pensando nas mulheres que sofrem com estar sempre cansada, em 3 dias você melhorar a sua energia muito... Faz diferença. É aquele ganho que você fala, opa, calma aí que eu não sei se eu quero voltar para aquilo ali tão rápido não, porque aí você come, aí cai de novo. E fora isso, conforme vai passando o tempo, você vai ganhando mais benefícios. Um benefício que eu posso te falar que não foi meu, mas foi da Amanda, porque assim, a gente tá junto há 14 anos, né? Cara, a Amanda tinha dor de cabeça dia sim, dia não. Nossa, direto. Dia sim, dia não. E eram dores de cabeça no nível enxaqueca. Passava que tinha que ficar mal. Em quarto escuro. Conta aí, você... O que foi que resolveu sua dor de cabeça? Foi o geral? Foi, na verdade, beber água, porque eu não tinha esse hábito. Eu bebia 1 litro e achava que estava arrasando, né? E o glúten. Hoje eu sei que o glúten, ele é um gatilho. Então, assim, tudo depende de como eu tô. Eu falo que é o copo. Se você tá com o copo cheio, uma gota do copo transborda. Se você tá com um copo vazio, uma gota não vai fazer tanta diferença. Então, se eu ficar me alimentando aqui com glúten, com leite e derivados, e queijo, não sei o que, com frequência, vai disparar a minha enxaqueca. Agora, isso não faz parte do meu dia a dia. Isso faz parte de exceções. Quando vem na exceção, eu não sinto. O leite já me ataca mais a minha rinite. Mas a enxaqueca, eu não tenho. Nossa, não lembro a última vez que você teve e era uma coisa Era constante. sempre. Minha primeira crise de enxaqueca eu tinha 5 anos de idade. Aí. Eu nunca vou me esquecer da minha mãe me dando banho com a água de bebê da garrafa que ela tirou da geladeira pra colocar na cabeça de tanta dor. Eu gritava de dor. Era uma coisa desesperadora. Então, assim, realmente, pra quem sofre, dependendo da sua dor, a estratégia para você mudar, né, ela é como se ela, é o que eu falo do porquê, ancora o teu porquê. E aí fica muito mais fácil de você seguir, claro que adaptações conforme a tua realidade, com metas de mais curto prazo, mais acessíveis, mas aí você começa a ver o benefício, né? Seja uma pessoa que começou a se alimentar melhor e está emagrecendo, começou a fazer atividade física e está emagrecendo, está tendo mais energia, mais disposição. Gente, aí você fala, eu quero mais disso, eu quero me manter nisso. E aí entra a bola de neve boa, né? Que é quanto mais benefício eu tenho, mais eu quero.
Uma coisa que é muito claro, assim, e que principalmente com os alunos, né, as alunas, os alunos do programa, ficou muito claro da gente identificar, é que, não posso falar 100%, mas a grande maioria das pessoas vive num estado de doente. Vive. É um estado de sobrevivência. É um estado de sobrevivência que ou você tem uma dor de cabeça recorrente, ou você tem espinha, ou você tem excesso de peso, ou você tem falta cólica, de energia, cólica, TPM, queda de cabelo. Ou seja, sempre tem alguma coisa que não tá legal. E o que a gente constatou, né, ao longo dos alunos que passaram é que praticamente tudo isso tem solução. Sim. E a solução é mais simples do que parece, porque não é a solução que envolve remédio, Sim. que envolve um tratamento caro, não. A maioria ajuste de hábitos, fazer ajustes na sua rotina, e aí a gente vê que a gente fala assim, 30 dias para você resolver a maioria dos seus problemas, por mais que não resolva às vezes 100%, mas resolver 80%. Gente, o que são 30 dias? Eu vou te falar que assim, é realmente assim, a sabedoria divina, né, da natureza do seu corpo ali responder. Porque você passa uma vida inteira, às vezes... Estragando o seu corpo. Né? Fazendo tudo aquilo que te adoece. E aí, com mínimos 30 dias, você consegue, né, botar assim, ó, sair da piscina, botar aqui a cabecinha pra fora. Então, assim, é muito rápido. É muito rápido. Uma coisa assim, pra gente finalizar esse assunto da volta dos hábitos antigos, tem um estudo que é o experimento do Parque dos Ratos. É um estudo bem famoso que, basicamente, o que eles fizeram? Foi o Bruce Alexander. Ele pegou e colocou os ratos viciados ali, ele botava cocaína na água. E o que acontecia? Quando eles estavam nas gaiolas, eles bebiam água o tempo todo até morrer. Eles tinham a água com cocaína e tinham a água normal, sem cocaína. Então eles se viciavam, eles estavam ali solitários num ambiente, e eles bebiam até morrer. E aí o que eles fizeram no experimento? Eles pegaram e criaram um parque, que era um ambiente enriquecido com estímulos sociais e físicos saudáveis para o rato. Então lá tinham outros ratinhos amigos, provavelmente a ratinha para ele namorar, tinha lá o parquinho para ele, a rodinha e tal, e as mesmas 2 garrafas, uma com cocaína e uma com água pura. E os ratos, eles bebiam água pura. O experimento mostrou que o impacto do ambiente, ele é enorme. Então, por que a gente está falando disso daqui? O que eu quero trazer desse estudo? Não adianta você querer fazer essa mudança se o pessoal da sua casa jogar contra, se os seus amigos mas é mais desafiador, contra, né? Não, eu digo assim, que não é que não funciona, mas vai ser tão difícil, que a chance de você voltar para o hábito antigo ela é muito grande. Exatamente. Então, assim, qual que é a nossa sugestão? Se você está assistindo isso e está fazendo sentido para você, e você tem seu marido, sua esposa, ou seu filho, ou sua mãe, quem vive contigo, tente trazer para a mesma sintonia. Isso. Porque eu posso falar pra gente aqui. Sim. Né? A Amanda começou esse passo de mudança e eu lembro que eu era um grande sabotador. Eu pedia pizza, pedia iFood, eu meio que assim, pensa que ela estava tentando se curar dos vícios e eu fazia ali induções para ela. E assim, a verdade, gente, é que claro que ela podia falar que não, mas era muito mais fácil falar que sim. Né? Ela conseguia trazer a desculpa no dia corrido, no dia exaustivo. Então, hoje, a gente se controla e se ajuda muito mais, né? Hoje é como se a gente estivesse nesse parque dos ratos, porque a gente tem um ao outro, temos ali a situação da casa, porque imagina só, ela comprando as coisas saudáveis e eu enchendo o armário de coisas não saudáveis e tudo mais. Ia ficar muito difícil para ela. Então, tente trazer a sua família, claro que isso por experiência própria, tá? Muito difícil você convencer. É muito mais fácil a pessoa ouvir outros. Então, por isso que, assim... Envie esse podcast. Veja se a pessoa consegue ali. Siga, né, a Amanda no Instagram. Acho que agora... Fala seu Instagram aí pra galera. É o @AmandaPortugalMax. A gente vai deixar... Vamos deixar na descrição também do vídeo o Instagram, porque lá é aquelas pílulas, né? Sim. Mas, assim...
tente fazer com que você consiga apoio de outras pessoas. Exato. Isso é fundamental para você conseguir fazer essa mudança mais rápido e o principal, não voltar a hábitos antigos. Sim, né? E essa é uma estratégia que a gente usa no Viva ao Máximo, porque na primeira turma a gente viu isso, né? Tinham pessoas que relataram pra gente, olha, eu consegui seguir, melhorou muita coisa, teria sido muito melhor se meu marido não tivesse me sabotado o tempo todo, porque aqui em casa tudo que eu tentava fazer, ele fazia o contrário. E aí veio a nossa estratégia de você ter a sua dupla, né? Isso. De você fazer o desafio em dupla com alguém da sua família, então de você trazer e eles fazerem juntos, porque a gente viu o poder do ambiente. São dois poderes, né? O poder do grupo externo, que Isso. é o grupo da turma, e o poder de você ter alguém da sua casa fazendo junto. Exatamente. Porque contamina, né? Contamina. Pro bem e pro mal. É um contágio do bem, né? Beleza. Então a gente já falou aqui também resistir, né, aos hábitos antigos. E aí, a gente falou quase tudo. Já falamos quase tudo? Acho que sim. No meu aqui no meu tudo. Tem. Vamos tentar ajudar a galera a estabelecer um ritual matinal, então. Acho que assim. Acho que se a gente for analisar, né, muitos estudos de comportamento e tudo mais falam do poder da manhã, né, do horário. Porque amanhã é o horário que você tá descansado das escolhas. Tá com a cabeça fresca. Tá com a cabeça fresca. É onde você tem o seu pico de força de vontade. Que é o cortisol ali também, né? A gente pode colocar o pico do cortisol, que é esse hormônio da vigília que te dá, né, energia pra ação. Energia. Então, assim, vamos tentar então estabelecer aí. Acho que eu posso falar do meu ritual matinal, você fala do seu. E o que é o ideal, né? Porque também a gente não aqui em nenhum momento a gente quer te passar que nós somos perfeitos. Até porque nossos rituais estão sempre mudando, né? Exatamente. Mas hoje o que eu me encontrei bem foi acordar cedo. Então hoje eu acordo 6h30. Resolvi acordar mais cedo do que eu acordava. E assim que eu acordo eu tomo a minha creatina. Tomo... É coentro, né? Que eu tomo? Tintura de coentro. Tintura de coentro junto, um copão de água para dar uma hidratada. E eu, no caso, eu gosto de ler. Eu gosto muito de ler, então eu sento na varanda para ler, porque é um exercício para mim, assim, muito bom. E aí, só depois que eu leio, por meia hora, às vezes até mais, que eu vou tomar, né, o café da manhã. Aí o café da manhã também... outra coisa que a gente não falou, que a gente tirou, foi o pão. Né? Antigamente a gente tomava café da manhã com pão, então hoje a gente toma um café da manhã mais saudável ali, com ovo, com panqueca de banana, com tapioca. E aí depois disso que a gente começa... eu tento, assim, eu te confesso que eu tô conseguindo muito mais agora não pegar no celular até depois do café da manhã. Então, acordei, tomei água, tomei creatina, tomei o coentro, leio, faço também, eu escrevo no meu diário ali, eu tenho um diário que é muito legal de perguntas. Leio também uma página de reflexão, eu gosto muito de estoicismo, então leio e depois tomo meu café e depois começo o dia. Então, essa é a minha rotina. Sim. Essa estratégia que você falou, justamente de evitar pegar o celular, acho que é uma das melhores dicas, né? Porque a gente acorda numa frequência que nos possibilita tomar melhores decisões, tá com a cabeça fresca e tá sem esse monte de estímulo, né? Quando você automaticamente já ali, porque a gente já acorda com o alarme do celular, automaticamente você já vai para ver o WhatsApp, para ver aquele monte de mensagem, para ver o Instagram, para ver qualquer coisa, tu já pulou uma frequência. Então já começa que você meio que bloqueia os seus insights criativos, as suas intuições que você receberia, e isso já te agita para você dar uma acelerada nesse cortisol, porque o cortisol é o hormônio da vigília, é bom? Mas ele também é o hormônio do estresse. Então ele já te dá um salto que não é legal. Então o ideal, pensando aí nessa rotina, é até antes da manhã, né? Na noite anterior, você já deixar encadeado mais ou menos ali o que for possível. Então, às vezes, para quem trabalha e sai de manhã logo cedo, já deixar a refeição preparada, que você vai levar de marmita, já deixar mais ou menos esquematizado o que vai ser o café da manhã,
Para quem consegue treinar de manhã, que é o melhor horário para treinar, hoje não cabe na minha rotina, por enquanto, treinar de manhã, mas me faz uma falta, justamente porque eu não sou uma apaixonada pelo exercício físico. O exercício físico, eu gosto quando eu tô fazendo, mas o ir, pra mim, exige dessa força de vontade que eu não tenho. Então, você colocar ele logo na manhã, como tipo assim, a primeira coisa que você faz, às vezes até antes do café da manhã, que é ótimo, é você já dar um grande check de uma coisa que, se você deixar pro final do dia, tu não vai. Aí você já tá cansado, você já gastou toda a sua força de vontade, você não vai. Fora que quando você deixa quanto mais tarde você deixa, você aumenta a chance de intercorrências no meio do seu dia te pedirem de ir. Exato. Porque o cansaço é uma delas, mas às vezes é uma reunião que ficou mais no trabalho. Exatamente. Ou é alguma entrega que você tem que fazer. Então, colocar numa rotina logo cedo é a garantia maior de fazer, né? E não só do exercício físico, né? De tudo aquilo que te exige mais. Então, você reservar o primeiro bloco da manhã para tudo aquilo que me demanda mais energia. Às vezes até uma reunião chata, algo que vai me demandar, mas aí depois do café da manhã, né? Depois de você acordar, de você tentar, dentro do possível, claro que dentro da tua realidade, da tua rotina, a não pular as frequências, a entender esse momento da manhã de reconexão, né? De gratidão, de tomar um café da manhã com calma, de planejar ali sua refeição, que é só esse momento de ouro, só hora de ouro. E aí sim, depois você coloca as coisas que são as que te exigem mais. Reserva elas para a hora da manhã, para que no final de tarde e à noitinha seja algo que não te exija tanto, que você já faça de forma mais meio que automática, porque aí você consegue produzir melhor, seja uma questão criativa, né? Nesse primeiro horário da manhã. Então, são estratégias interessantes ali. E bebam água. Não esqueçam de beber água de manhã, né? O pessoal não tem esse hábito de beber água em jejum. Isso faz uma diferença. Pensa que você consegue, vamos dizer, hoje um ser humano médio tem que beber quanto de água aí? Fala pra galera aí. Antes de falar, viu? Se você ainda não seguiu aí, seguir o canal. Isso. A gente já vai falar sobre isso. E também falar um pouquinho do programa Viva ao Máximo. Pronto, que aí a gente consegue fazer o jabá antes de você falar quanto que você tem que beber de água. Beleza. Quer falar ou eu falo do programa? Fala você, pode. Vou falar então do programa. Fala por mim. O que é o programa Viva ao Máximo? O programa Viva ao Máximo é um programa de mudança de estilo de vida para que você fique mais saudável. Esse programa a Amanda compilou. São quantos hábitos, Amanda? Ao final, você sai com no mínimo 25 novos hábitos. No mínimo 25 novos hábitos. É um programa que ele é de saúde integral, então fala do corpo, da mente, do espírito, isso. Tudo que você precisa para conseguir ter rotinas mais saudáveis, com estratégias, cardápio. Você vai ter também acesso a checklists para fazer, desafios que a gente sabe que gostamos muito de desafio, grupos também de suporte para você ter ali o estímulo de outras pessoas, enfim. E o detox, né? Porque eu acho que é importante falar isso. Lembra que a gente falou que a gente precisa dar uma limpada no teu corpo para que o teu corpo não confunda, inclusive, com o teu aspecto emocional, né? Muito bem. Então, lá tem, como a gente falou, já faz parte do nosso hábito, da nossa rotina, não consumir glúten com frequência, nem leite de vaca, derivados, nem açúcar. Então, lá o proposto, pensando nessa calibrada de máquina, é o detox, né? E é um programa que, como a gente falou, são apenas 30 dias para você, assim, literalmente mudar de vida. Nascer de novo. Viver ao máximo. Viver ao máximo. Então, se você quer saber mais detalhes, aqui na descrição do vídeo vai ter um link. Aí você vai ver aí, porque eu não sei se vai estar como lista de espera, o que vai estar no link, mas enfim, vai estar lá o do programa para você saber mais. Então é só clicar aí e se inscrever no programa Viva ao Máximo. Isso. Então agora conta pra gente aí um pouco sobre essa questão da ingestão de água, que aí depois eu vou trazer meu raciocínio sobre a água. Tá. A gente tem um cálculo básico para qualquer pessoa. Você quer saber qual que é a quantidade que você precisa num dia? Você vai multiplicar 35 ml pelo seu quilo de peso. Então, se você pesa 60 quilos, você vai multiplicar 35 por 60. E quanto que dá? Aí é com você. Eu não sou de exatas. Sabia. Por isso que é mais fácil fazer com 100 quilos. Quem pesa 100 quilos, 35 ml vai dar 3,5 litros. Só que aí a gente tem uma questão, que aí 100 quilos, a gente já sabe que a gente tá falando de um quadro de obesidade, provavelmente, né? Porque pode ser até músculo. Pode ser um cara grandão. Pode ser um fisiculturista aí. Mas aí a gente
gente faz um peso ajustado, que eu ensino tudo no Viva Máximo. Mas a ideia é que você descobriu, isso é a sua quantidade mínima. Mínima, tá? E aí, o que é legal você fazer? Você fazer essa multiplicação de 35 ml e garantir pelo menos 300 ml em jejum. Então, é isso que eu ia falar. Eu consigo garantir 500 ml em jejum. Que é maravilha. Porque eu consigo beber... A água, pra mim, nunca foi um problema, né? Eu também tenho eu chamo isso de um grande segredo, mas vocês que vão decidir aí. Eu bebo água quente. Que não é quente, é água natural. Que não é gelado, que é o ideal. E quando você bebe água natural, você consegue beber mais água do que água gelada. Pelo menos essa é a minha experiência, né? Quando eu bebo água gelada, eu me sacio de água muito rápido. Não é engraçado, né? Não tem nada a ver. Não tem a ver e não é a minha experiência. Eu, pelo contrário, eu bebo mais água gelada. Só que, pensando em saúde, a melhor água é em temperatura ambiente. Eu gosto de água de temperatura ambiente. Não foi uma coisa que foi uma mudança na minha vida por causa de... Eu tinha muita amidalite, muita inflamação, e isso foi uma forma de ajustar. Mas antes, assim, da gente continuar, eu queria falar também de um experimento no Google. Rede social, que todo mundo conhece, ali busca, e eles têm um escritório muito interessante. E lá eles fizeram um experimento que foi de mudar a localização dos alimentos. Olha que interessante. Lá eles dão, né, os funcionários eles podem pegar os alimentos, tem lá a área de food deles. E o que eles fizeram? Eles primeiro pegaram os alimentos saudáveis e colocaram em locais de mais fácil acesso e visibilidade. Então, você entrava, você via muito mais claramente um alimento saudável. Então, nas entradas, nos pontos de encontro. Outra coisa que eles fizeram foi a apresentação e embalagem. Então, os alimentos saudáveis eles foram apresentados de uma maneira mais atraente, em porções já preparados. Porque imagina... Tô com uma vontade enorme de comer um abacaxi, ele tá lá ainda com casca. Você não vai comer, né? Você vai enrolar porque você vai querer ter o trabalho de comer. Então, porções adequadas, menores. A terceira coisa foi etiquetas informativas. Então, eles mostraram os benefícios do alimento saudável, né? Se a gente for pegar agora no Brasil, eu não sei qual foi a regulamentação, mas agora tem lá aquelas etiquetas grandes de açúcar adicionado, gordura adicionada. O que é isso? É uma tentativa da gente ver que aquilo faz mal e não comer tanto. Então eles fizeram o contrário, botaram informações nutricionais também positivas. E a disposição estratégica de bebidas. Então eles pegaram as bebidas menos calóricas, colocaram ao nível dos olhos, enquanto as opções mais calóricas foram posicionadas em prateleiras mais altas ou mais baixas, ou seja, gerava mais esforço você pegar uma bebida não saudável. E olha que resultado incrível, tá? As mudanças, além do aumento significativo de frutas e vegetais e redução de snack menos saudáveis, a água passou a ser bebida mais consumida, substituindo as opções mais açucaradas. E aí, como que a gente pode fazer, né? Foi o que a gente falou nesse podcast todo. Trazer isso para o nosso ambiente. A gente, para tirar refrigerante, eu lembro, foi a entrada da água com gás. Foi. Né? A água normal, ela é legal, mas a água com gás, ela tem ali o seu charme. Então, a gente acabou adaptando, colocando água com gás no lugar do refrigerante nas refeições. Então, fazer essas substituições, elas ajudam, como o Google provou, ajuda você a comer melhor. E aí isso me dá um gancho para falar das crianças. Criança, a responsabilidade da alimentação dela é 100% dos adultos. Porque a criança não compra, a criança não leva para casa. Aí você fala que o filho só come sucrilho, sei lá, só come uma porcaria. Por quê? Com certeza a criança não vai no mercado Exatamente. comprar. Primeiro que se ele só come, ele foi apresentado. Mas aí tudo bem, aconteceu ali. Agora, quem que tá sustentando esse vício? Né? Quem que é? Não é o adulto que leva para casa? Então, assim, é o que você falou. Se você tem a fruta lavada, cortada, picada, sempre presente para ele, né? O alimento saudável sempre ali. E aí reduz drasticamente, ou nem tem, que é o ideal, a entrada desses industrializados, ou de forma muito controlada. Poxa, né? Esse é você mudar o ambiente da criança. Aquela criança que logo no início ali da sua vida, ela é apresentada a esses alimentos, ela vai ter muito mais dificuldade de seguir um estilo de vida saudável quando adulto. Porque além do apelo emocional, cultural, social, tá modulando a microbiota dela. Sim, o paladar, né? O paladar, exatamente. Quanto mais comidas industrializadas a gente come, mais o nosso paladar
rejeita alimentos saudáveis. As papilas mudam, elas vão ficando realmente assim, vai tendo alteração. E aí quando você consome uma fruta, ela não é tão doce. Quando você consome um legume in natura, ele não é tão salgado, né? Então assim, é realmente... E nesse ponto, assim, isso a gente pode comemorar com uma grande vitória, né? Aqui em casa, a nossa filha, nós também, a gente... descasca muito mais do que desembrulha, desembala. Desde sempre, né? O lanchinho da escola dela é beterraba, pepino, cenoura, e ela ama. Exato. E assim, isso é prazeroso de ver. Hoje eu fui levar ela na escola e ela tava com 2 morangos na mão. Comendo 2 morangos, feliz da vida, ao invés de comer um picolé. E que é importante falar, não é que ela não coma nunca. Ela tem exceções, que são exceções. Isso aí. Que estão bem alocadas nos lugares das exceções e com quantidade, né? A gente foi no aniversário no final de semana e aí ela já conhece o brigadeiro, não sei o quê. E aí ela queria comer. E eu não proíbo, porque também eu fico com medo dessa compulsão. O que eu combino com ela? Eu falo, você pode ir lá na mesa e escolher um, do que você quiser, mas você vai comer um. E pra ela, você fala assim, nossa, mas que maldade, pra ela é suficiente, porque antes ela tá bem alimentada, ela tá brincando, ela quer, tanto que ela nem come às vezes tanto, né, ela quer brincar, e aí pra ela é suficiente, então a gente consegue negociar. E também tem a questão isso a gente não falou, mas podemos falar rapidamente aqui, que é sobre quando você tá bem alimentado, você não tem tanta vontade de comer doces e besteiras. Exatamente. Então, um dos segredos, né? A Amanda faz uma coisa que eu falo, isso eu ainda não consigo, que é você comer antes de ir para uma festa. Sim. Né? Você faz ali um almoço, um lanche antes de ir para uma festa, por quê? Chegando na festa você vai conseguir fazer boas escolhas. Não é que ela não vai comer nada na festa, mas ela não vai precisar se alimentar com o que tem na festa. Porque a gente sabe que culturalmente aqui no Brasil as festas têm salgadinho, pizza, refrigerante, né? Coisas que... doces, né? Muitos doces. E aí você vai com fome e assim, não dá. A gente não consegue ter essa maturidade. E é sabedoria você reconhecer isso e você criar estratégia. É a estratégia, né? Que a gente falou aqui no episódio todo. Exatamente. Então você ir bem alimentado, você chega lá e você consegue escolher as suas batalhas. Eu falo muito isso. Escolha com sabedoria as suas batalhas. Né? Você não vai se privar 100%, mas você vai saber ali, se eu gosto mais do brigadeiro, então pera lá, eu vou me guardar pra comer o brigadeiro, né? Vou comer ali um brigadeiro, pronto, acabou. Então é saber conseguir fazer essas escolhas. Muito bem. Então um resumão aí do que a gente falou. Falamos sobre força de vontade não funciona, o poder do ambiente, o poder das escolhas, o poder de saber fazer uma estratégia boa, né? Um plano para você conseguir ter um caminho saudável e não um caminho que vai te levar para a doença. Também como sair, né, dessas doenças que a gente acaba se acostumando. Eu nem falei aqui, mas eu tinha muita dor na lombar também. Que também praticamente curou. Então são coisas que a gente vai se adaptando, vamos convivendo e ao invés de viver, nós vamos sobrevivendo. E o nosso objetivo aqui com esse podcast é que você viva ao máximo. Exatamente. Ficou bom esse slogan? Ficou ótimo, eu gostei. Eu achei que para um primeiro episódio, um piloto, a gente arrebentou. Isso aí. Coloquem aí nos comentários o que vocês acharam. De preferência, nos incentive, né? Pra gente continuar. Aí, não vai querer xoxar a gente já logo no primeiro. Exatamente. É igual a empresa. Se for um feedback positivo, em público. Se for um feedback negativo, reservado. No privado, tá? Então foi isso. Eu sou o Nathan Madeira. Eu sou a Amanda Portugal e foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Até o próximo episódio do podcast Viva ao Máximo. Valeu!